Imagina você ter fama, riqueza, ouro e poder, e tudo que esse mundo tem a oferecer. Você se tornar o pináculo do mundo, e no final de tudo, isso simplesmente acabar. Rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre Gu Feiang, um cara que simplesmente se tornou o pináculo do mundo marcial, conquistando riqueza, fama, ouro, mulheres e principalmente poder. Então, sente-se na sua mesa, pegue sua cerveja e vamos para mais um vídeo. Em uma sala de palestra, nosso protagonista, Li Yunxiao, foi acordado no susto pela sua professora. Vendo em suas memórias que o ano atual era 1033, ele lembra que morreu há 15 anos. E enquanto ele estava viajando, olhando o mundo pela janela, ele vê uma estátua sua. E aí ele, enquanto estava sendo repreendido pela professora, finalmente entende. Ele reencarnou. E enquanto ele estava meio perdido, ela pergunta quantos métodos de refinação existem para a arma Xuan. Nosso prota estava meio distraído, reparando na aparência da professora. Olha, eu já sei que vocês também estão, então atividade aí, rapaziada. Mas mesmo depois de analisar ela, o prota simplesmente dá uma olhada ameaçadora e diz que ela é de longe suficiente. A professora se assustou com a aura do prota e se questionou como ela, uma lorde marcial dos 4 quadrantes, poderia ficar assustada com o olhar de um garoto normal. Então ela novamente perguntou ao prota, e ele respondeu. Vendo quão fácil e ridícula era a pergunta, o prota responde 48 métodos, fazendo a sala inteira ficar zoando eles. Tudo lerdão, né? Mal sabe que o prota é o gênio do mundo. Mas mesmo com todo mundo zoando, a professora ficou impressionada e surpresa com a resposta do prota. Os figurantes da sala chamam ele de jovem mestre de merda da família Lee e dizem que ele devia pelo menos ler o livro que dizem que existe 36 métodos. Já prevejo o figurante sendo humilhado, hein, rapaziada? O prota responde chamando o escritor do livro de pirralho e se pergunta por que ele tinha esquecido os 12 métodos restantes. E isso faz de novo a sala inteira rir, falando que ele estava dizendo besteira depois de errar a questão. Mas a professora manda todo mundo calar a boca e diz que o autor do livro tinha realmente feito 12 métodos extra, mas estava além da compreensão e ninguém conhecia. A professora pensa que o protagonista, que era lerdão em artes marciais, deve ter talento para alquimia e começa a fazer perguntas para ele, que responde todas certas. E uma delas era um problema que a própria professora estava tendo dificuldade em resolver. Ela então diz que ele não precisa mais comparecer às aulas e pode tirar um tempo de autoaprendizado, e sai correndo da sala para avisar alguém. Aproveitando, o prota também sai de sala, deixando geral falando que ele é um gênio da alquimia. O prota caminha pela cidade que foi construída pelo seu discípulo e comenta o quão devoto ele era por fazer uma estátua sua como homenagem. Ele caminha até a torre de alquimia. Seu corpo atual tem uma constituição de merda que ainda nem abriu os meridianos. Por isso ele é considerado um lixo. Mas isso não seria problema para o cara que foi considerado o terceiro soberano marcial, mais forte em sua vida passada. Ele entra na torre para procurar Yang Di, seu discípulo, para achar uma maneira de arrumar seu corpo de merda, e com a experiência de suas 2 vidas, ele com certeza vai conseguir alçar voos maiores do que na sua vida passada. Infelizmente, para ele, a recepcionista da torre diz que faz 20 anos que Yang Di não era mais o presidente da torre. O prota fica frustrado. O cara já foi um deus, tanto em alquimia quanto em artes marciais. Agora tá preso no corpo fraco de um garoto sem talento. O prota passa uma lista para a atendente de ervas e materiais que ele ia usar para abrir seus meridianos. Mas nessa hora, um alquimista recém-formado chega e manda a garota ir encontrar o ancião. Ele pega a lista do prota, fala que era um lixo e a amassa e joga fora, dizendo que a torre não era um lugar para crianças brincar. Rapaziada, esse cara tá jogando fora simplesmente uma receita do cara que apenas um rabisco causaria guerras entre reinos. O prota fica puto e diz que esse alquimista deve estar usando um método muito extremo para passar na prova, e isso causou sérios danos em seus meridianos e suas mãos. E cita exatamente os efeitos passo a passo, fazendo a alquimia ficar assustado,
principalmente quando o Prota cita que para ele se manter vivo, ele ia precisar aleijar seu cultivo e cortar fora suas mãos. E diz também que tinha uma maneira de salvar o cara, mas como ele foi expulso, começa a sair. Então o cara corre atrás dele e se curva, pedindo para que ele ajude. O Prota então pede a receita que ele amassou antes, assou o nariz nela e joga no chão e diz: me arrume 10 lotes dessa lista e me procure na academia. E de tão brabo que ele ainda finaliza dizendo que respeito não é dado pelos outros, você pode implorar para ter ou conquistar. Ele diz para o figurante que sua mão direita vai durar apenas 3 dias, fazendo o cara se desesperar, pois muitos itens da lista ele nunca viu na vida. Então o Prota fala uma receita de um remédio que pode aliviar e fazer sua mão durar mais alguns dias, e sai da torre deixando o figurante humilhado, jurando que após curar sua mão, vai fazer o Prota em pedaços. Esse cara é burro, certamente. Vemos que dentro da torre, na sala do Lord Liang, a atendente fala da lista que o garoto tinha passado para ela. A complexidade dos ingredientes faz ele ficar assustado, e diz à garota que na próxima vez que ela ver o rapaz na torre, ela tem que o segurar ali e mandar chamá-lo imediatamente. A garota fica confusa. A complexidade da receita do garoto deixou até mesmo um alquimista de rank 2 assim. Quem seria esse garoto? Na rua, o Prota pensa que não deve apostar todas as suas fichas no figurante da torre, mas vasculhando seu anel espacial, a única coisa boa que realmente tinha era uma espada. Também tinha umas revistinhas top de linha, mas vamos deixar abaixo, né? Você está ligado que o Prota é mó garanhão, então, né? Enquanto voltava para a academia, pensando que quando ficar mais forte vai forjar uma espada para si mesma, ele é abordado por outros 2 figurantes, dizendo que como ele estava chamando muita atenção, hoje um tal de chefe Lan mandou os 2 dar uma lição nele. Rapaziada, cá aqui entre nós, esses 2 vão entrar na madeira. Mas nessa hora, seus 2 amigos aparecem, para poder ajudar o Prota, né? Um deles bloqueia o ataque do figurante que tinha 4 meridianos abertos, mas o outro figurante o ataca dizendo que o colega do Prota estava muito convencido, com apenas 4 meridianos abertos, e quebra o braço do gordinho. Prevejo o figurante sendo amassado em alguns segundos. Outra amiga do Prota aparece, Queen Hushui, conhecida como a princesa de Changchui, e fez até o protagonista ficar surpreso. Parece que o lixo dono desse corpo não era tão desconhecido assim. Vendo a princesa, os figurantes dizem que como ela pediu, vai deixar assim mesmo, mas por enquanto, e começam a sair. Mas o nosso protagonista não poderia ser considerado brabo se deixar eles mexerem com seus amigos e sair sem alguns traumas, tanto psicológico como físico. Então ele faz uma pose fodona e diz que os figurantes não podem sair assim, sem antes entenderem a diferença entre uma pessoa comum e uma pessoa com 5 meridianos como ele. Nessa hora o cara foi igual um maluco no protagonista, pensando que ia conseguir alguma coisa contra ele, e tomou logo uma bicuda no meio das pernas só pra ficar esperto. Meu parceiro, eu tô sentindo essa dor daqui. Quando o amigo do cara julgou o Prota por um ataque tão baixo, o Prota coloca sua perna na frente, e o cara burro correu na sua direção. Mas o amigo do figurante disse que não importa as desculpas, ele ia fazer o Prota beber o seu próprio veneno e acabar com sua masculinidade. Só que o cara é muito burro, rapaziada. Vendo o Prota segurando sua espada, ele ainda dá um soco na direção dela, que o Prota simplesmente segura pra desviar. E obviamente o idiota se lasca todo. E o cara também tem os seus domínios amassados pelo Prota. Rapaziada, esse Prota ele é muito covarde. Na mesma hora, todo mundo que tava ali sentiu a mesma dor que eu e você que tá assistindo sentimos. Parece que essa área do homem tem Wi-Fi, rapaziada. Todo mundo sente, não tem jeito. O Prota então diz que se não pudesse lidar com 2 delinquentes lixos como esse, ele bateria sua cabeça na parede até a morte. Então o Prota se despede, deixando seus amigos confusos para trás. Em seu quarto, ele diz que seu corpo é muito fraco e precisa de alguma maneira o fortalecer, e diz que para isso vai usar a técnica do corpo tirânico.
uma técnica usada por um dos 10 soberanos, um título dado aos representantes do auge da sociedade marcial em Taiwan. O mais forte deles, que recebeu o título de Tirano Soberano Marcial, conseguiu essa técnica em um golpe de sorte junto com o nosso protagonista, mas infelizmente em sua vida passada, ele foi de arrasta para cima antes de começar a cultivar. Então ele vai usar essa sua segunda chance para fazer isso, mas falar e fazer é uma coisa bem diferente. O protagonista fica assustado com o quão dolorosa era a prática, nada mais justo para a técnica que pertencia ao soberano. Mas para ele, que já foi considerado o terceiro soberano com talentos de determinação, isso não seria nada. Era uma barreira, então mesmo com dor e cuspindo sangue, ele continua treinando. No outro dia na academia, agora que ele possui uma fundação como corpo tirânico, ele poderia treinar usando as salas de gravidade para aumentar a intensidade e a velocidade no treinamento. Ao caminhar por esse recinto, ele fica nostálgico ao ver os outros praticando, lembrando das décadas atrás que ele passou pelo mesmo caminho para chegar ao topo. Considerando seu corpo lixo atual, ele escolhe as salas de gravidade com 10 vezes aumentadas, e quando ele entra, fica incrédulo. Uma simples sala de 10 vezes já coloca uma pressão absurda em seu corpo. Ele repara que em todas as salas estavam ocupadas, então usa seu senso divino para encontrar uma que logo ficaria vazia. Quando o cara sai da sala, todo mundo fica putaço. Eles estavam lá há muito tempo e o prota acabou de chegar e teve a sorte de achar uma livre. Mal sabe eles que o protagonista usou o hack, né? É foda. Quando o prota estava para entrar, um aprendiz o para tentando usar o título de aprendiz marcial com 7 meridianos para pegar a sala, mas o prota diz que está um pouco se lixando e manda o cara sair da frente. O cara então insiste, dizendo que se ele puder usar a sala, o prota podia usar seu nome caso tivesse algum problema na academia. E mais uma vez, o prota manda o cara meter o pé e sair logo. Após essa humilhação, o figurante diz que vai ensinar o prota algumas regras que o novato devem seguir e se prepara para atacar. Os figurantes em volta ficam comentando as mesmas bobagens de sempre, que ele era incrível e blá blá blá. Então, cheio de si, o cara diz que, como estava de bom humor, não mataria o prota, apenas quebraria todos os ossos do corpo dele. Mas aí, o prota diz que a técnica dele era o punho do tigre, e que exigia um tempo certo para que o ataque fosse fatal, e sai andando como se o figurante fosse insignificante. É óbvio que isso só deixou o cara com mais raiva, que o ataca, dizendo que iria matar o prota por ser arrogante. Quando o nosso protagonista fica em pose de combate, a pressão que ele coloca sobre o figurante deixa o próprio em êxtase. Era quase como se o cara fosse uma ovelha indo direto para o abate, e olha que essa palavra foram diretas do figurante. Então o prota segura seu pulso e completa com um golpe no ombro. O prota fica muito desanimado quando viu que seu ataque, ao invés de desmaiar o cara como era esperado, simplesmente quebrou o braço do figurante. E os figurantes em volta começaram a falar as mesmas merda de ontem, deixando o cara ainda mais irritado. Nessa hora, Lua Landô aparece. Ela diz que o figurante podia deixar a sala, que já estava ocupada. Então ela parabeniza o prota, mas diz que com apenas esses truquezinhos ele não vai a lugar nenhum, e desse jeito ele nunca ia conseguir vencê-la. Aparentemente eles dois tinham uma história junto. O antigo dono do corpo gostava dela, mas foi rejeitado por ela quando se declarou por ser inútil para o cultivo, já que seu corpo não conseguia abrir os meridianos, mesmo com a ajuda de alquimistas. Todo mundo então se lembra dele, o jovem mestre lixo da família Lee, e começaram as fofocas. Enquanto todo mundo olhava o prota, ele simplesmente diz para a garota que ela estava certa, mas a luta atual não era com ela, e encara o figurante lixoso e diz que, como já tinha acabado, ele ia treinar, e entra na sala deixando os dois para trás com cara de merda. A garota então diz que se o figurante tivesse aprendido a sua técnica em sua essência total, o prota não teria conseguido quebrá-la facilmente, fazendo todos de perto rir da cara do figurante. Já dentro da sala, o prota faz um monólogo de como é a vida de quem cultiva e tal,
E ele completa dizendo que se conseguir liberar seus meridianos e condensar seu Ki, ele levará uns 10 dias para estar de volta ao pináculo do Reino dos 9 Céus e começa seu treino. Agora, para vocês não ficarem perdidos, rapaziada, eu vou passar uma tabela guia dos reinos do Kutiva e vocês pausam para ver, beleza? Rapaziada, essa daqui é a segunda parte da nossa obra e eu agradeço demais pela rapaziada que veio através do primeiro vídeo. Deu muito certo, graças a Deus, e tá me dando muita força para continuar. Infelizmente, eu ainda não entendo muito de edição, mas vou estar trabalhando aí para estar melhorando o áudio e tudo mais. Mas então é isso, fiquem com a parte 2. Então, o capítulo começa com o Prota todo quebrado na parede, cuspindo muito sangue, dizendo que treinar com a gravidade 10 vezes junto com o estilo do Sol Lunar tem um grande efeito. Então ele levanta todo quebrado e diz que daqui a 3 dias vai estar com o mesmo físico de um aprendiz marcial, e quando isso acontecer, terá 60% de chance de liberar os meridianos. Então ele se põe na posição e diz, de novo, e começa a treinar novamente, e muito sangue é cuspido por ele. Então, enquanto o Prota estava se matando de treinar, a fofoca lá fora era que ele tinha derrotado aquele veterano com um único golpe e se espalhou pela sala de gravidade 10 vezes inteira. Então 3 dias se passam e todo mundo fica olhando sem entender nada. Aquele cara tá saindo todo rasgado e todo sujo depois de 3 dias dentro daquela sala. Então todo mundo fica se perguntando quem é aquele cara, e até que um diz que, se não falha a memória, esse cara é Lin Yunxiao, aquele que derrotou o veterano com um só golpe. Então todo mundo fica dizendo que não duvida que ele pode derrotar os top aprendizes marciais enquanto ainda tem os meridianos bloqueados. Ele cultiva até quase morrer. Até que um garoto, que parece inclusive o Shikamaru, resolve entrar na sala onde o Prota tá, e ele se assusta, e todo mundo olha e pergunta o que foi, aconteceu alguma coisa. E quando todos chegam lá pra olhar, a sala estava completamente destruída, e o garoto deixou todas as estátuas de ferro negro que treinamos por anos em pedaço. Então ele se pergunta, ele ainda é humano? E todo mundo fica abismado, rapaziada, o cara é brabo. Então passa algum tempo e o Prota tá em casa já se banhando, então aparece o Prota todo musculoso, caralho, o cara evoluiu muito. E diz, parece que as cicatrizes já se curaram. A técnica do corpo de tirânico é com certeza a melhor técnica de refinamento do corpo no mundo, e ainda é melhor que um elixir de rank 9. Então o Prota, se arrumando, diz que agora que conseguiu a força de um aprendiz marcial, posso tentar por enquanto refinações simples. Então ele diz que se pelo menos conseguir fazer algumas pílulas de baixo grau, a velocidade de cultivação dele vai ser muito aumentada. Até que de repente o Prota sente algo vindo e simplesmente defende com uma mão e torce essa mão. Só que quando ele vê, é o seu amigo gritando de dor já no chão. Então ele diz, jovem mestre Yu, sou eu, chorando a beça, e ele responde, Gordo Han? Gordo Han, rapaziada, esse Prota ele é muito zoeira, mano, não dá pra levar a sério. Então o gordinho, chorando, diz que tá doendo muito e acha que quebrou o braço. E ele diz que seu braço só deslocou, não é minha culpa, já que você me assustou. Ele diz, mentira, está quebrado sim. Então o Prota pergunta, enfim, por que você tá atrás de mim? Então ele diz que achava que ele tava meio esquisito, então queria conversar um pouco. Mas, jovem mestre Yu, você ficou tão forte, pode ser. Eu não abri os meus meridianos, responde o Prota, cortando o gordinho. Foi só por isso que você veio aqui? Então o gordinho diz, como que você não abriu nenhum meridiano? Você está tão forte, mas enfim, tanto faz. Onde você estava o tempo todo? A professora Lu Yushang ficou te procurando. Então o Prota diz, Lu Yushang? Por que essa garotinha está me procurando? Então o gordinho diz que aqueles 2 garotos que tentaram enfrentar ele uma vez dizem que saiu e está isolado em um cultivo para avançar para o reino da origem. O Prota se lembra de quem era eles e diz, do Feng. Então o gordinho diz que aqueles 2 eram seus capangas. Então quando ele voltar, certamente vai ir atrás do Prota. Então o Prota diz, fique calmo, é só o reino da origem. E o gordinho responde abismado, é só o reino da origem? Você sabe o que é estar no reino da origem? Significa que você condensou seu Yuan Ki e avançou no rank para virar um guerreiro marcial. Tem uma grande diferença entre aprendizes e guerreiro. Então ele diz que ele e a Rushui estavam procurando esse tempo todo e estavam muito preocupados. E ainda assim, quando ele chega, ele diz que é só o reino da origem. Então o Prota, muito sério, diz, tem algo mais importante que você deve fazer por mim. Ele, mas o que importante tem nisso? Hanbai, eu quero comprar pílula. Me dê um pouco de dinheiro. Rapaziada, esse Prota é muito foda, na moral. Cada dia que passa lendo essa obra com vocês, eu gosto mais desse Prota.
E então o Prota diz que pode ficar despreocupado, porque se ele ficar vivo, ele vai devolver o dinheiro do gordinho. Então o gordinho diz: mesmo com o mundo caindo na sua cabeça, ele ainda consegue rir. Parece que você mudou muito, jovem mestre. Eu vou te deixar em paz. E então o gordinho é arremessado na direção do Prota com uma pisada na barriga. E em seguida, seu amigo é jogado também na direção dele e o Prota olha de vilão feio. E aquela gangue de valentões aparece dizendo: seu maldito lixo idiota, Li Yunxiao, eu te desafio a tocar nos meus homens de novo. Hoje eu vou te deixar em pedaço, rapaziada. Esse cara tem bronca pra ser brabo, mas é certo que o Prota vai destruir eles, não tem como. Então eles vão entrando na casa do Prota, enquanto o Prota cuida dos amigos dele. E aqueles dois idiotas que entraram na madeira pro Prota estão lá pedindo: por favor, chefe, acaba com ele, chorando de emoção. Então o Prota, muito puto, diz: é só o primeiro estágio do reino da origem. E estão fazendo todo esse alvoroço, você acha que é especial só porque conseguiu esse brilho? E na hora, o outro cara fica tremendo de medo. Então aponta pro Prota e diz: você vai se ajoelhar, pedir perdão, ou eu vou ter que quebrar seus braços e pernas por isso? Então o Prota, exalando a sua pose de fodão, diz: ajoelhar? Interessante, enquanto bota seu aliado no chão. E diz, caminhando em direção ao cara que faz um bom tempo que ouviu uma ameaça tão arrogante quanto essa. E só a aura do Prota já deixa o cara todo tremendo de medo, se perguntando o porquê dele se sentir tão inseguro. Então ele puxa sua espada, vai em direção ao Prota e em sua mente ele se pergunta: de onde vem esse medo inexplicável? Sinto que se eu não atacar agora, eu nunca mais terei coragem para fazer isso. Por que me sinto assim? Isso não faz sentido. E então o Prota aponta a espada pra ele e diz: simples e determinado, nada mal. E então, lançando um golpe, o cara diz: ousa zombar de mim. E acertando a espada do Prota em cheio. A espada do Prota vai no chão e o Prota é arrastado para trás, enquanto a espada do figurante fez um corte na espada do Prota. E todos ficam surpresos enquanto o figurante se pergunta: esse lixo bloqueou meu ataque? Como ele conseguiu isso? Como um guerreiro marcial? Não. Mesmo que eu fosse um aprendiz marcial, não teria como ele defender um ataque com 120% da minha força. Então o Prota, zombando dele, diz: isso é divertido, faz muito tempo desde que eu usei toda a minha força. Apesar da minha condição meio precária, seu ataque com a espada foi satisfatório. Então, vamos continuar. Vou te dar algumas dicas enquanto aponta a espada pro figurante. Então todo mundo fica com cara de otário, perguntando: vou te dar mais algumas dicas? Então ele diz: seu. E aí do nada, fluxo das nuvens. O cara usa um golpe e vai atacando em direção ao Prota, dizendo: agora eu tenho a força de um guerreiro marcial do reino da origem. Quero ver como vai se defender desse golpe. Então os caras que seguem o figurante ficam dizendo que a espada é graciosa como a nuvem. Essa é a técnica da espada fluxo das nuvens. Essa técnica foi passada de geração em geração na família Lan. Esse lixo está morto. Então o Prota acaba dando uma aula pro figurante, dizendo: a técnica da espada, fluxo das nuvens, ensina a mover a espada tão rápido quanto uma nuvem, em movimento, imparável, seguindo os batimentos do coração e guiando a espada para seu inimigo como o fluxo da água. Então por que você está segurando a espada como se fosse uma vela? Eu nunca imaginaria que era a técnica da espada, fluxo das nuvens, se você não tivesse falado. Então o cara, muito puto, diz pro Prota calar a boca e ir pro inferno enquanto vai o atacar. Então o Prota pega sua espada e diz: sabe, você é muito sortudo por poder aprender algumas coisas comigo. E na hora dá um ataque que lança a espada do figurante pra longe. E todo mundo fica sem entender nada, com cara de trouxa, inclusive o figurante. E então o figurante fica olhando a sua mão sem a espada, se perguntando: como isso aconteceu? Sou um guerreiro marcial. E então vem uma pesada muito forte na sua cara que joga ele longe. E todo mundo fica se perguntando: chefe Lan, o que tá acontecendo? Cuidado, chefe! Então o Lan diz: no que você está pensando? Enquanto o Prota bota a espada na frente dele e ele pergunta: como ousa fazer isso? E aí o Prota responde: eu não usaria. Estou muito assustado para fazer isso. Aquele golpe foi tão forte que machucou minha mão. Tenho medo que possa derrubar a espada por conta disso. Você consegue ver que minha mão está tremendo? E então o mesmo cara que estava antes tendo toda a pose de brabão manda o protagonista tirar aquela espada de perto dele. Então o Prota responde: tirar ela? Eu fiquei com preguiça de ir acertar as contas com você, mas você machucou o Chen Zhen e o Han Bai e ainda tentou me matar. Ouvindo isso, me fala uma coisa:
Eu deveria deixar você sair sem nenhum arranhão, enquanto o figurante pede por favor, implorando pro Prota não fazer nada. Ele simplesmente dá um golpe certeiro no meio do figurante. Sim, naquele mesmo lugar que vocês imaginam. O Prota simplesmente gosta de amassar ovos. Então o protagonista, sendo mercenário e precisando do dinheiro para as pílulas, ele diz: se você quer manter essa coisinha, me dá algum dinheiro. Aí ele: dinheiro? Sim, eu tenho dinheiro. Então dá o anel dele espacial pro Prota. E o Prota diz: por que vocês estão parados? Se quiserem viver, paguem. E aí todos começam a pagar e o Prota ganha muito dinheiro. Então o cara pergunta: podemos ir agora? Até que o Prota nota algo diferente dele e diz: olha só. E dá uma espadada no objeto, pegando para si mesmo. E diz: esse pingente de jade é muito bonito, obrigado. Então o cara diz: eu posso te dar tudo, menos esse pingente de jade. Então o Prota dá uma olhada e o cara com medo diz: esse pingente de jade da família Lan, ele é passado de geração a geração, existe apenas 5 deles, e os pilares da família Lan podem usá-los. É um símbolo de status, não tem valor nenhum. Se eu perder essa jade, a minha família vai me enterrar vivo. Não tem nenhuma utilidade pra você, mas isso é muito importante pra mim. Então o Prota olha como quem não se importa e diz: seus subordinados já me deram tudo o que eles tinham. Posso te devolver a jade, mas todos eles vão ter que ficar igual esses dois. Ou você me dá a jade e todos vocês saem numa boa, ou então o figurante olhando para seus companheiros e eles com uma cara de dor pensa: merda, lógico que meu pingente de jade é mais importante, mas se escolher a jade ao invés deles, como vou mostrar minha cara depois? Então a menina diz: chefe Lan. Então ele vira para todo mundo e diz: essa jade é extremamente importante para mim, mas comparada a meus queridos irmãos, ela não vale nada, deixando todos eles chorando e gritando o nome dele. E diz: vamos. Então o Prota diz: eu te deixei sair numa boa, mas você ainda quer aparecer? Então o Prota chama ele, e quando ele se vira, o golpe do Prota tá quase chegando, e ele pensa: eu não vou conseguir desviar. E aí, a sua subordinada entra na frente dele. Então o Prota simplesmente para o ataque e a garota cai desmaiada. Era só uma brincadeira, podem ir agora, diz o Prota. E ele, cheio de medo, diz em Cirro: merda, e vamos embora. E todos vão embora. Então o Prota olha aquele objeto de jade, impressionado com ele, e diz: isso é maravilhoso, com certeza é uma pedra divina de 5 cores. Então, dizendo que o show acabou, ele diz que já está na hora de aparecer. Então o vulto aparece, e o vulto era aquele alquimista. E o alquimista, pensando, diz que conseguiu ver tudo o que aconteceu, mas não sei como Li Chão conseguiu derrotar Lan Fei. O que queria era entrar escondido no quarto dele, e então forçar ele a falar a fórmula do antídoto. Então o Prota olha pra ele com uma cara séria e diz: gostou do que viu e conseguiu tudo o que eu pedi? Então ele diz que conseguiu apenas 6 lotes. Diz que algumas das ervas são muito difíceis de encontrar, mesmo procurando na associação inteira. Então só conseguiu o suficiente para 6 lotes. Então o Prota diz: tudo bem, me dê isso. E manda ele cuidar daqueles 2 aliados dele que estavam lá no chão. E ele diz: quem você acha que eu sou? Acha que pode mandar em mim? Então o Prota só responde, né? Se você não fica feliz com isso, pode sair daqui. Então o cara puto diz que ele é um alquimista rank 1 com um status elevado. Como uma mera criança pode mandar em mim? E ficando puto, ele só vai lá e ajuda eles. Até porque ele não tem outra escolha, só o Prota tem um antídoto. E então ele ajuda os amigos do Prota e diz: pronto, você não acha que já pode entregar a fórmula do antídoto? Diz o cara pro Protinho: eu fiz tudo o que você pediu e eu nunca mais vou deixar você mandar em mim de novo. E o Prota só responde: não tenha tanta certeza sobre isso. Você não tem ideia de quantas pessoas choraram e imploraram para serem meu servo e sempre eram rejeitados. Tô confiante em apostar aqui. Daqui a um tempo você vai ficar feliz em me obedecer. Então o cara puto diz: o que? Você? Isso é uma piada, né? E então nos é mostrado que o cara simplesmente acordou um dia e suas mãos estavam completamente curadas e pareciam novas. E simplesmente louva ao deus Li Chão. Então, ele diz que o Prota mentiu pra ele. Mas aí o Prota só rebate dizendo: você achou mesmo que eu perderia meu tempo mentindo pra um mero alquimista de rank 1 igual a você? Então ele diz: um mero alquimista rank 1? Todo alquimista é alguém honrado e muito influente. Mas aí ele pensa: por que esse moleque é tão forte? E então ele se surpreende com algo que está escrito na receita. Mas isso é brutalmente incrível, diz ele. Li Chão não me enganou. Esse antídoto vai funcionar. Esse garoto é muito esquisito, não faço ideia do que passa na sua cabeça, diz eles. Então o cara diz que já pegou o que queria, que estão kits, e que agora pode esquecer as humilhações que sofreu. Afinal, a vida dele era mais importante.
Porém, o Prota diz que esse antídoto pode limpar os venenos da Pedra do Vento Infernal e da Orquídea de Sangue Fervente do seu corpo, sem causar efeitos colaterais. Então o Prota começa a explicar e diz: erosão da força da alma, cultivar com isso vai fazer que você precise se esforçar 100 vezes mais, apesar que você só sofreu o efeito por pouco tempo. Então o cara fica surpreso e o Prota continua dizendo: com seu talento, existe uma pequena chance de você virar um alquimista de rank 1 novamente, mas eu não quero te desanimar. Se você tiver sorte, talvez você só consiga em 50 anos. 50 anos? E se eu for azarado, então vou ser um aprendiz avançado pelo resto da minha vida? Pensa o figurante. Por que você tá falando tudo isso? Diz ao Prota. Ah, não é nada, mas acontece que eu sei um jeito de te fazer um verdadeiro alquimista de rank 1 com somente 10 dias, diz o Prota. 10 dias? Como seria possível? Isso só pode ser mentira. Mesmo que não aconteça a erosão da força da alma, eu não conseguiria virar um alquimista rank 1 em 10 dias. Se não, por que eu teria usado a Pedra do Vento Infernal? Não tente me enganar, diz o cara pro Prota. Mas aí o Prota só responde: quem você acha que é? Acha que perderia meu precioso tempo te enganando? Então o cara cai em si e percebe que as palavras do Liu Shao são muito boas para ser verdade. Mas ser um alquimista é um grande desejo meu. Como eu poderia deixar isso pra lá? Diz o cara. Então ele pede desculpa ao Prota e diz que ficou um pouco surpreso e pergunta se ele realmente tem um jeito de recuperar a minha força da alma em 10 dias. Então o Prota responde que não só recuperar a sua força da alma, mas também te fazer um verdadeiro alquimista de rank 1. Então ele surpreso diz: o que eu preciso fazer? E aí o Prota só responde: seja meu servo. E o cara fica sem entender nada e diz que é absurdo. Você é só um garoto ignorante e ainda quer que eu seja seu servo? Nunca vai acontecer. Então o Prota sentado diz que você nem é digno de ser meu servo. Isso só vai durar 10 dias. Quando passar esses 10 dias você tem que sumir da minha frente. Então o cara assustado diz que esse moleque está mentindo. É como se não pudesse discordar dele quando ele diz que não sirvo para ser seu servo. Mas que porra de situação é essa? O que esse garoto é? Um maluco? Mas como um maluco pode identificar meus problemas e com uma olhada ter a solução para eles? Eu procurei por toda a associação em busca de uma cura, mas não achei nada. Você acha que é humilhante ser meu servo? Completa o Prota. Então o Prota com uma aura dá uma olhada pro cara e ele simplesmente cai de joelho, enquanto o cara se pergunta o que tá acontecendo, o que ele fez, como uma criança pode emitir uma aura tão poderosa e intimidadora. Quem é esse garoto? Estou com medo. Isso é assustador, como uma pressão intimidadora direcionada para minha alma. Se quiser, ele poderia despedaçar ela a qualquer momento. Então Prota, olhando para ele, diz: você tem tempo de 3 respirações para aceitar minha oferta. Então ele se pergunta: eu aceito ela ou não? Se aceitar, tenho a chance de chegar ao topo. Mas se eu recusar, talvez eu me arrependa pelo resto da vida. Eu aceito. Então, de joelhos, ele aceita a proposta do Prota e fica olhando. Então o Prota só olha e diz: nada mal, você fez a escolha certa. Logo você vai perceber que essa foi a melhor escolha da sua vida. Cultive seguindo os passos nesse papel. Se não conseguir avançar para alquimista de rank 1 em 5 dias, quer dizer que te falta talento. E isso significa que você não é digno de ser meu servo. E se isso acontecer, não apareça na minha frente. Então o cara, enquanto lê o papel que o Prota deu, ele simplesmente se surpreende e diz: arte da cultivação da alma. Com certeza é uma arte de cultivação da alma. Então o Prota responde: essa é a pior das técnicas de cultivações da alma, mas ela serve para te curar e cumprir o que te falei. Então o Prota manda ele chamar ele de Jovem Mestre 1 e diz que, se você trabalhar bem, será recompensado de acordo. Pode ir agora. Se precisar de algo, vou aparecer na associação. Então o cara se encurva e diz: certo, Jovem Mestre 1. E sai de cena. E então nos é explicado o porquê da surpresa do cara. Simplesmente a parte mais importante para um alquimista cultivar é a força da alma. No entanto, alquimistas normais podem apenas aumentá-la em um ritmo lento através da criação de objetos. Dizem que algumas lendas que existe algum meio de aumentar a força da alma diretamente, mas esses meios estão escritos em livros antigos e sempre foi um mistério saber se eles realmente existem ou não. Então o cara pensando diz que nunca pensou que eu, Jia Hong, poderia conseguir um desses meios. Agora eu entendi porque eu fiquei tão assustado. Ele deve ter usado a técnica lendária intimidador da alma em mim. Mas como a alma daquele garoto pode ter uma pressão tão forte? Ele me deu a arte de cultivação da alma como se fosse algo simples. Ninguém no estado Tianshu, não, nem mesmo no Palácio Imperial é tão generoso quanto ele.
Mesmo se eu for um escravo para ele por conta dessa arte de cultivação da alma, tudo vai valer a pena. Mas ainda tenho uma grande dúvida: quem exatamente é o jovem mestre Yun? Então, a cena muda pro Prota cultivando enquanto seus dois amigos estão dormindo. E o Prota diz: após nascer, minha força da alma era mais fraca do que um alquimista de rank 1. Para assustar Jiahong, usei um intimidador da alma, mas isso fez com que eu perdesse muita força da alma. Após meu renascimento, ser o mais forte dessa geração é questão de tempo. Mas não quero parar aí, quero ultrapassar o nível que consegui na minha vida passada. Vou atravessar o reino das lendas. Atualmente, o que eu mais uso não são as minhas memórias e muito menos a técnica do corpo tirânico. Estou usando a técnica de cultivação da alma que descobri nas montanhas Xiandang antes de morrer. Então aparece o Prota em outro plano usando a técnica da expansão divina da alma, e ele diz que essa técnica de cultivação da alma é desconhecida e seus efeitos estão além da imaginação. A reencarnação da minha alma deve ter ligação com essa técnica. Quando recuperei as memórias da minha vida passada, a voz da minha mente estava falando dessa técnica divina. Se conseguir a expansão divina da alma, vou conseguir recuperar minha força da alma em uma velocidade assustadora. E então nos é explicado que os cultivadores do continente Tianyu são divididos em dois tipos: os cultivadores marciais e os cultivadores alquimistas. A maioria se especializou na cultivação de Qi, enquanto um pequeno grupo focou na cultivação dos seus corpos. São chamados de artistas marciais comuns. Os outros focaram na cultivação da alma, os intitulados alquimistas. Esses três representam espírito, energia e alma. Todos tinham a capacidade de se tornar um ser capaz de chocar o continente inteiro. Mas Lin Xiao, que cultivou sua energia e alma para se tornar um soberano de rank 9, sabia da importância da ligação entre os três. Os poucos soberanos marciais que estavam no topo da classificação Feiyang cultivaram 2 dos 3 até o ápice. Isso é o motivo para eles serem tão poderosos. Apenas quando Gu Feiyang ficou preso no reino dos 9 céus que ele percebeu que a falta de um corpo forte era o motivo dele não ascender, o que levou ele a fazer de tudo para obter a técnica do corpo tirânico. Somente quando o corpo, Qi e espírito estiverem no seu máximo, você poderá ter uma chance de alcançar para o reino lendário, o reino dos 10 mundos. Então, após toda essa explicação, a obra volta para o Prota, dizendo: a minha força da alma está aumentando muito rápido. Com a expansão divina da alma, eu definitivamente vou conseguir cultivar o poder da minha alma até o ápice do reino soberano, junto com o corpo tirânico. Quando todos os 3 se tornarem um, vou ser capaz de avançar para o reino dos 10 mundos. Serei invencível, diz o Prota todo surpreso enquanto pega um amuleto na mão. Vou usar a pedra divina de 5 cores para fazer 3 agulhas divinas. Isso vai permitir despertar o potencial desse corpo e liberar meus meridianos. Até que o Jiahong é bom cumprindo ordens. Esses materiais não são ruins. E o Prota diz isso enquanto entra numa sala cheia de material e ele joga uma coisa pro alto, corta ela com uma espada e um selo aparece sobre ele. Então ele corta outro anel e então ele grita: força de controle da alma. Posso usar a força da alma para mover os materiais. Então ele usa sua energia para mover todos os materiais e vai quebrando um por um. E ele diz, um por um, refinando a pedra divina de 5 cores. E ele acaba fazendo pílulas de limpeza na medula, transformando algo que só um alquimista rank 1 pode fazer em uma coisa que a força de um aprendiz avançado de alquimia pode fazer. Então, combinando os ingredientes, solidificando as agulhas, as pílulas foram refinadas. Vão, agulhas, atravessem as pílulas. Então Prota lança um poder muito grande e diz: agulhas divinas, atravessem meu corpo e liberem os meridianos. Então o Prota, envolto de uma aura dourada, simplesmente some e uma luz verde brilha sobre seu corpo enquanto uma explosão ocorre. Então, após a explosão, aparece o Prota, muito B10, olhando para frente. Ele diz: droga, só 5 abriram. A pedra divina de 5 cores é muito boa para despertar os limites do corpo. Preciso encontrar um jeito para pegar as outras 4 jades da família Lan. Então alguém chama ele: jovem mestre Lin, Lan Fei e seus capangas foram longe demais. Olhe para sua cor, jovem mestre Lin. Você provavelmente foi envenenado. Ele realmente quer nos matar? E o outro diz: vou juntar 10.000 homens e matar todos eles. Você está bem, jovem mestre Lin? Esse veneno parece ser assustador. Então o Prota olha para a mão e diz: ah,
Os vestígios da pílula ainda não sumiram. Fiquem calmos, vou explicar tudo o que aconteceu. Então, depois do Prota explicar, aparece eles com uma cara de otário, sem entender nada. E ele se pergunta: Jovem Mestre 1, você espancou todos eles e ainda os roubou. Jovem Mestre 1, você disse que liberou os seus meridianos e ainda abriu 5 deles. E ele diz: isso mesmo. Então, o outro se olha e diz: eu sabia como o filho do General Feilong poderia ser um fracassado. Sem que pudéssemos ver, você se tornou o mais forte entre nós. Assim que sairmos, vamos herdar o título da nobreza das nossas famílias, e assim poderemos destruir os malditos da família Lan. E o gordinho diz: Jovem mestre, pode ter aberto seus meridianos, mas isso significa que a ameaça agora é maior. Lan Fei e seus subordinados vão voltar para se vingar, e eu acho que o jovem mestre não está em perigo. Rapaziada, não sei vocês, mas fica bem claro aqui que os caras não têm noção do poder do Prota. Ele vai esmerilhar todo mundo que aparecer pela frente dele. Então, voltando para a obrinha, eles dizem para ele não se esquecer que o país de Tanshu, somente 2 pessoas chegaram ao reino dos 5 elementos e viraram reis marciais. Um deles é o diretor da Academia de Alan, Zhongli-chan. Ele também é considerado o homem mais forte de todo o país. Mesmo que o imperador venha para a academia, ele ainda vai estar sob as regras da academia. Então, na academia, só podemos contar com a nossa própria força. Afinal, a academia não proíbe a luta entre os estudantes. Lan Fei não é o problema aqui. Se esqueceu quem é o terceiro na mini classificação Feng Yu da academia? Então ele diz: você quer dizer o outro descendente da família Lan, o meio-irmão de Lan Fei, Lan Xuan? Merda, isso não é bom, diz o gordinho. Então o Prota pensando diz: essa mini classificação da academia não é nada. Antigamente eu era o terceiro na classificação Feng Yu entre o país todo. E todo mundo sabe o que o Prota acabou se tornando, né? Então o gordinho volta dizendo que Lan Shu vai se graduar esse ano. E disseram que além de ser um mestre marcial, ele está entrando no reino das 2 forças. Então eles ficam ali debatendo, cheios de medo, e o Prota só bota a mão no ombro deles e diz: não se preocupe, ele vai vir atrás de mim. E se ele não vier, eu vou atrás dele. Então, os dois ficam espantados enquanto o Prota sai todo shed dali e eles ficam gritando: Jovem Mestre 1, eu imploro, não piore a situação. Então ele diz: eu não posso ficar aqui para esperar e pegar a pedra divina do Longshan. Então, infelizmente, o capítulo de hoje chega ao final, rapaziadinha. Turma, eu queria tirar um tempo aqui para conversar um pouco com vocês. O canal Taverna Manhwa, eu criei ele no intuito de fazer recaps de anime e tudo mais, e esse é o plano que eu vou seguir até o final. E eu tô gostando bastante dos resultados, da rapaziada que tem chegando, muitos inscritos chegando, o canal tem pouco tempo e a gente já tá conseguindo conquistar muita coisa. E falta poucas pessoas para eu conseguir bater a meta de 1000 inscritos, e sinceramente me daria muita força para continuar e trazer mais obras para vocês. E agora eu vou aumentar 100% a frequência aqui do canal. Confesso pra vocês que eu dei uma vacilada, não tô postando vídeo constantemente, muitas obras estão engavetadas. Mas tem muita coisa pra sair, vamos ter 3 vídeos aí por semana, eu vou escolher melhores os dias e os horários. Mas esse é o primeiro, essa semana já vamos ter mais 2 vídeos além desse. Então se vocês puderem, divulguem para os seus amigos, compartilhem com a rapaziada, bota no status do WhatsApp, grupo, enfim. Divulguem um vídeo pra mim, porque vocês vão me ajudar demais. E com certeza, o canal crescendo, a qualidade dos vídeos vão melhorar muito. E eu planejo fazer coisas novas relacionadas a tavernas, a bares e tudo mais, porque o intuito desse canal é fazer um refúgio para todo mundo se juntar e curtir um bom manhwa, um bom anime, uma boa história. Então, enfim, é isso. Eu vejo todos vocês como meus amigos e fico muito feliz de ter todos vocês do meu lado. Eu tô passando por um momento muito difícil na minha vida e vocês estão me ajudando de verdade. Mas enfim, rapaziada, muito obrigado. Deixa seu like, se inscrevam, compartilham muito pra gente tá batendo essa meta de 1000 inscritos. Tamo junto? É nóis, rapaziada. Muito obrigado e valeu!